Olá pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos ao canal Taverna do Range, e nesse vídeo eu vou falar sobre um jogo, uma aventura que eu estou fazendo. Eu já narrei parte dela e usando jogos do Lampião Game Studio, ok? Os jogos que usa nesse jogo é uma mistura de jogos que eu gosto e um jogo novo que está saindo, é o Pesadelos Terríveis, ok? E também o The Loyal. E também um jogo desafiante que infelizmente não estou com uma versão física, apenas uma versão digital. Ok, então o nome dessa aventura que eu fiz misturando esses jogos se chama Devorador de Sonhos. Eu vou deixar o PDF dela para download depois de algum tempo. Talvez já depois que esse vídeo vá ao ar eu já deixo na descrição dele o link para download da aventura. E eu vou falar um pouco dos personagens do jogo. Aqui eu já imprimi algumas fichas. Eu testei a aventura, que é dividida em 3 atos. Eu testei os 2 primeiros atos com 2 amigos meus, que jogaram muito bem inclusive. E aqui é a ficha do personagem de Pesadelos Terríveis. E aqui a ficha do The Loyal. Então eu usei regras de 2 sistemas e também algumas coisas do desafiante. Então vamos lá. Então o The Loyal, como eu mostrei o livro, é esse livro aqui, do Rafael Araújo e do Jorge Valpassos. E é um RPG que eu acho bastante bacana. Vocês podem comprar ele na Pensamento Coletivo. Eu devo deixar também o link onde vocês podem encontrar aqui embaixo. Esse vídeo, como alguns outros no meu canal, que eu tenho feito da diário de campanha, da minha aventura de D&D, eu não vou fazer um vídeo com muito esmero, muito cuidado. Não vou editar praticamente nada. Vou sair falando. Eu posso cometer alguns erros, que eu vou ser mais dinâmico e falar mais sem tanto cuidado assim. Então vai ser um vídeo um pouco mais sem cuidado. E vocês devem estar ouvindo uma música de fundo também. São músicas que eu usei no jogo, que eu já narrei, que eu devo usar de novo quando eu for narrar novamente, no evento do fim desse mês de julho, último sábado do mês, na Geekman Story, lá em Niterói. Eu devo deixar também um link com o evento aqui embaixo. Então, estou deixando no fundo alguma trilha sonora e deve mudar de música depois, ok? Para outra música que eu escolhi para colocar no jogo. Muito bem. Então, estou falando sobre os jogos que eu usei. Eu usei algumas regras de The Loyal. Usei algumas regras de desafiantes também, que infelizmente só estou com uma versão digital, porque acho que eu acabei dando de presente para amigos. E também o Pesadelos Terríveis, que é um jogo bastante novo, recente, um jogo brasileiro também do Jorge Valpassos. E o Pesadelos Terríveis, como eu disse, é um jogo novo e ele é baseado no universo do quadrinho Belladonna. O Belladonna é da Ana Recalde e do Denis Mello. Eu acabei lendo também depois de ler o RPG. O RPG eu acabei pegando com meu amigo Jorge. E obrigado, Jorge, por esse livro também. Eu li bastante rápido. O RPG eu li basicamente em um dia e meio mais ou menos. Apesar que ainda não estou tão inteirado das regras assim. Depois devo fazer uma análise do RPG para os Terríveis, mas deve demorar um pouco ainda. Eu quero fazer com mais detalhes. Ok. Então, eu usei esses RPGs, o The Loyal, o Desafiante e o Pesadelos Terríveis. Todos os 3 vieram para o Brasil pela Lampião Game Studio, que eu também vou deixar um link abaixo na descrição, página dela e o grupo também de discussão. Sendo que esse jogo aqui é um jogo do Joe Prince, né, que foi trazido do Brasil pela Lampião. É um jogo que eu gosto muito de
partes em que os jogadores criam cenas dentro do jogo. E também essa associação aqui entre dor e esperança. No jogo desafiante, você tem um medo e tem uma esperança. Você tem um valor numérico para dor e esperança. Caso o jogo termine e a sua dor seja maior que a sua esperança, o seu medo se concretiza. Por exemplo, se você tem um filho que está doente, você tem esperança que ele possa melhorar através de um tratamento. Se a sua dor for maior que a sua esperança, por exemplo, no fim do jogo, o filho pode chegar a morrer. Se a esperança for maior que a dor, o filho então vai conseguir ser curado. E se for igual, ele não tem um resultado nem positivo nem negativo, fica no meio termo ainda. Então dentro do jogo você vai poder não aumentar a esperança e a dor, com o objetivo da esperança ficar maior que a dor. Ok? Então eu usei essas partes narrativas do desafiante, inclusive a parte de criação de cenas do desafiante. Pois o desafiante na verdade não é um jogo que tenha narrador, são todos jogadores. Mas nesse jogo, nessa aventura que eu criei, que é o Devorador de Sonhos, é uma estrutura mais linear, onde os jogadores também podem criar algumas cenas. 3 atos no caso, e em cada ato o jogador pode criar 2 cenas. Do The Loyal eu usei a parte de perícia do The Loyal, a parte também de que é um jogo sobre libertação, um lugar invadido e você tem que libertar. No caso, como é um jogo também inspirado pelos Pesadelos Terríveis, no caso tinha uma relação de invasão dos sonhos das pessoas por pesadelos. Ok? Então, vou falar um pouco sobre os personagens. Eu escolhi algumas imagens na internet, meio que quase aleatoriamente, para simbolizar os personagens. Então, essa primeira aqui, eu criei uma personagem chamada Camille Dupont, a ficha dela aqui. Ela é uma personagem em que todos os personagens eu fiz com uma parte do Pesadelos Terríveis na ficha e uma parte do The Loyal. No Pesadelos Terríveis, os personagens têm uma representação no mundo dos pesadelos, que é chamada de persona. No caso, a persona da personagem Camille é uma medusa e tem a ver com os traumas e medos psicológicos dela. Então, né, o nome dela é Camille Dupont e o medo dela é perder a voz dela. Ela é uma cantora, tem um status social bom e também bastante dinheiro por ser famosa e tal. E a representação dela, a aparência dela, aqui na ficha do Pesadelos Terríveis, tem várias partes para nós preenchermos. Então tem a parte com o nome, o medo, a representação e persona, que no caso é essa medusa, é a forma que ela tem no mundo dos sonhos e pesadelos. E aqui também tem parte do histórico do personagem. Antes, agora e depois. Antes é o histórico passado dela em relação ao jogo. Agora é a parte atual, que ela faz atualmente. E depois pode ser interpretado com o que ela deseja para o futuro. Os poderes aqui embaixo são os poderes da forma da persona dela no mundo dos pesadelos. E aqui nós temos a parte de traumas físicos e traumas psicológicos. Os traumas psicológicos, no caso, o jogador já vem marcado com 1. Pois cada trauma psicológico, se lembro bem, se não estou errado, permite obter algum tipo de poder para a persona. Ou talvez apenas um primeiro. Mas então, tendo o primeiro marcado, você tem um trauma psicológico que te dá um poder. No caso, a Camille, vou falar um pouco da personagem. O nome dela é Camille Dupont, como eu falei. O medo dela é perder a beleza de sua voz, que ela é uma cantora. A representação dela, a aparência, é uma bela mulher de cabelos ruivos, altura mediana e um padrão de beleza quase inalcançável. Ok?
Então no fundo agora inclusive uma música do Sweet Dreams, que eu inclusive uso no jogo. E a persona dela, que é a representação no mundo dos pesadelos, é uma medusa. Só vou diminuir um pouco o som aqui. Então aqui eu deixei também uma lista de reprodução com músicas que eu uso como fundo do jogo que eu narrei. Muito bem. Vou só diminuir um pouco aqui. E essa lista de reprodução também vou deixar na descrição. Então vamos lá. Então, o antes dela, o passado dela. Ela é... Nessa parte da construção do personagem, você tem que criar traços para antes, depois, antes, agora e depois. E a quantidade de traços que você tem que criar tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 traços. No caso, para todos os personagens, eu botei 3 traços do passado, antes, 2 traços para agora e 1 para depois. Todos os 4 personagens do jogo. Então, para antes aqui dela, que eu coloquei. Ela estudou na Escola de Artes de Paris e começou um treinamento de autodefesa. Isso na sua juventude, quando era mais nova. Ela se formou em Belas Artes. Ela tem voz e técnica de canto bem treinadas, além de técnicas de interpretação de papéis. Uma atriz também. Isso é o de antes. Agora, o de agora, para ela é uma cantora de sucesso internacional. Ela consegue bastante dinheiro com seus shows. E depois, ela almeja o maior prêmio da música internacional. Nesse mundo fictício, eu dei o nome de Prêmio Jordan. O mundo em que passa esse jogo é na França, em 2017, num mundo alternativo. É claro, não é o nosso universo. Então há diferenças, ok? E poder da persona dela é... Ela grita, usa a voz dela e ela enfraquece as criaturas dos pesadelos. Então, seres vivos, ou mesmo representações de plantas no mundo dos pesadelos, murcham, né? E seres vivos, entre aspas, no mundo dos pesadelos também. Então é isso. E eu criei também, na segunda parte, mais dados sobre a personagem, usando regras do jogo de Loyal. Okay? No caso, ela é uma personagem que se encaixa em Femme Fatale, que é uma personagem que tem maior sedução dentro do jogo. No The Loyal existem várias perícias: agilidade, bravura, brilhantismo, ciência, condução, investigação, sedução, subterfúgio e violência. No caso, essas perícias já têm dados associados: D4, D6, D8, D10 ou D12. Cada personagem tem uma perícia que é chamada de Supra. Supra é a maior perícia, o maior dado possível, que é o D12. Nenhum outro personagem que não tem um Supra numa certa habilidade pode alcançar o D12. Então, a da Femme Fatale, o Supra dela, a maior perícia, é sedução. Então, no caso, ela tem sedução como D12. Então, aqui tem a ficha do The Loyal. E eu usei também alguns dados do desafiante. O que eu usei do desafiante? Eu usei partes narrativas que eram o medo. O medo dela é perder a voz dela. Usei a esperança, que no caso, como ela está com problemas na voz, ela tem a esperança, tem um sonho, né? Que sua voz volte à potência anterior, como era anteriormente. Isso ficou na parte do sonho da personagem. Tem na ficha aqui também. E ela também tem uma conexão com alguém no jogo. Essa parte de conexão também eu tirei do desafiante. Ela tem a conexão com a melhor amiga dela, Oceana Leferre. Tem 67 anos. Ela é uma professora universitária e melhor amiga da Camille Dupont. Ok? Então eu deixei alguns dados para ela também, como dor,
usando regras de desafiante: dor, esperança, reputação e grana. A dor e a esperança, eu já falei, né? Que dependendo da relação delas, o fim do jogo pode ser bom ou ruim. Se a dor for maior do que a esperança, ela, no caso, teria problema na voz, poderia perder grande parte da sua beleza, né? Da sua voz. Então não seria tão boa, não teria uma voz tão bonita quanto antes para fazer essas canções. Então o medo dela se concretizaria. Se a esperança for maior que a dor, ela teria a voz recuperada por tratamento e tal. Ela também tem a grana, que é um número que é usado no jogo do desafiante. E a grana pode ser usada na mecânica do jogo, para quando ela for visitar a conexão dela, que é a amiga, a Oceane Lefé, para acalmar mais ela. E quando ela visita a conexão, a esperança dela pode aumentar, caso ela tenha sucesso numa jogada que está na regra do desafiante. Se tem praticamente um empate, ela ganha um de dor e um de esperança. Se ela ganha na jogada, né, na interpretação, a esperança aumenta. E se ela perde, só a dor aumenta. Mas para isso ela usa grana também, não chega a gastar. Mas quanto mais grana tem, melhor a chance de se dar bem quando visita a conexão. Ok? Então, essa é a personagem Camille Dupont. Agora tem um outro personagem também, uma outra personagem. Eu criei 2 personagens femininas e 2 masculinos. Essa personagem é a Adèle Dubois. Aqui eu também escolhi uma imagem para ela e uma persona. A persona dela é uma mulher mais forte. Então a Adèle Dubois é uma psicóloga. Na parte da regra de Deloyal, eu coloquei ela como uma personagem Miss Savage, que tem a habilidade melhor chamada brilhantismo, que é a habilidade para conversar com as pessoas, convencer também. Então esse é o D12 dela. Então ela é boa em conversar com as pessoas, acalmá-las, né? Isso talvez por seu histórico como psicóloga. Então ela tem uma conexão, que é a família, a mãe e o pai, e uma irmã menor. A mãe chamada Marie, o pai Pierre e a irmã menor Lisa, de 6 anos. E o medo dela é que a família dela seja afetada pelo mundo dos pesadelos. Como nós estamos num jogo que tem a pegada do Pesadelos Terríveis, existe um mundo dos pesadelos, onde existem criaturas que se alimentam do medo das pessoas. Então, nesse cenário do jogo Devorador de Sonhos, nós temos uma cidade, pode ser em Paris, algum lugar na França, e esses pesadelos invadindo o sonho das pessoas e causando mais medo nelas. Medo das pessoas diferentes, medo que causa racismo, a xenofobia, esses tipos de problemas sociais, mais agravados pelos pesadelos, que se alimentam dos medos e cada vez mais querem fazer mais medo nas pessoas. Então, o medo dela é que a família dela também seja afetada pelo mundo dos pesadelos. E o sonho dela, ou a esperança, é que dentro desse jogo é possível, de certa forma, purificar os pesadelos. Por quê? Dentro da história desse jogo de Devorador de Sonhos, é dito que os pesadelos, na verdade, os pesadelos que as pessoas têm, sonhos ruins, têm uma função social, que era causar medo nas pessoas para que elas não fizessem algo que poderia causar mal para elas. Por exemplo, ter medo de cobras. Então você não se aproximaria muito para tomar picada, entendeu? Mas como no mundo moderno as coisas mudaram, os medos já não são assim tão importantes como eram antigamente, durante o tempo em que a raça humana, a espécie humana foi evoluindo. Então os medos começam a ter o medo como um alvo em si mesmo,
e não usar os medos e os pesadelos para fazer com que as pessoas não se firam e não morram. Por exemplo, ter medo de altura, para ter cuidado quando você for num lugar que é muito alto, ou medo da escuridão, pois pode ter alguma fera escondida em algum lugar. Então os pesadelos começaram a se focar no medo por si mesmo e não mais usar o medo para ajudar as pessoas a sobreviver, ok? Então os pesadelos seriam de dois tipos. Os pesadelos dentro da história do jogo, isso não tem na Belladonna e nem no livro do Pesadelos Terríveis. É algo que eu criei para o cenário do jogo Devorador de Sonhos. Então teria os pesadelos que querem apenas se alimentar dos medos e os pesadelos que usam uma forma mais benéfica de medo, que é para ajudar as pessoas a não se ferirem ou morrerem, ok? Então purificar os pesadelos, no caso, seria tornar a razão inicial dos pesadelos, que seria proteger as pessoas de coisas que poderiam fazer mal a elas ou matá-las. Muito bem. Então, ela tem medo de que sua família seja afetada. Ela é uma mulher loira, de pele branca, altura mediana também, bonita, e um humor normal. Nem muito séria, nem muito boba, vamos dizer assim, nem muito alegre. E ela costuma se vestir bem. E a persona dela é uma mulher forte, uma criatura forte no mundo dos pesadelos. Os traços dela são: ela é formada em psicologia, ela é treinada em combate militar e ela foi uma adolescente rebelde. Isso de antes. O de agora são: ela é uma profissional com o próprio consultório, ela é pesquisadora reconhecida em psicologia, e o depois, o que ela almeja ser, ela deseja dar aula em uma universidade. E o poder da persona dela é super força. Ela tem um trauma psicológico que ela sofria violência física. Quer dizer, sofreu violência física quando ela foi atacada fisicamente por um homem em um bar, após negar as vestidas dele. Então o trauma psicológico tem a ver com a forma dela no mundo dos pesadelos, que ela queria ser mais forte para não ter sofrido esse ataque depois da investida de um cara que estava dando em cima dela no bar. O da Camille é uma medusa, a persona dela, e o trauma psicológico dela foi problemas alimentares nessa busca por perfeição, bulimia, anorexia, problemas com a aparência dela, né? Por isso que a persona dela é uma medusa, que leva esse medo dela para o mundo dos pesadelos. Vamos lá. Então agora tem dois personagens masculinos. Como eu falei, tem dois femininos e agora dois masculinos. Então, esse aí é o personagem. Escolhi essa imagem para ser um detetive chamado Deodat Garnier. O medo dele é que a esposa dele a ex-esposa dele volte a consumir drogas. Ele, no caso, é separado e tem um filho que é criança ainda, é novinho. Muito bem, deixa eu ver se faltou falar algo sobre a Adele. Ah não, falei sobre a conexão dela, tudo bem. Então, tem o Deodat Garnier e o medo dele que a ex-esposa dele volte a consumir drogas. A representação dele é a aparência, ele é um homem negro, alto, parrudo, forte, né? Cabelo bem baixo, ou pode ser mesmo um pouco careca, como a imagem. Ele é bastante sério e compenetrado. Ele é um detetive. Como detetive, na ficha de Deloyal, ou Deloyal, eu não sei falar direito, devia saber, pois eu estou cursando francês também, mas deixa pra lá. Então, como detetive, a habilidade maior dele, o supra, a perícia, é a investigação, a maior habilidade dele. Então vamos ver um pouco do histórico dele. A persona dele é um minotauro, todo escuro, todo negro, e o trauma psicológico dele foi o racismo que ele enfrentou
durante toda a infância dele. E agora ele está vendo algo similar com refugiados que estão sofrendo xenofobia no lugar onde ele mora. Então, o racismo, no caso, tem a ver também com a forma dele no mundo dos pesadelos. Então, o histórico dele: ele serviu à aeronáutica, ele trabalhou como dublê de filmes de ação, ele é mestre em algumas artes marciais como karatê. Isso de antes. Agora, ele trabalha como detetive, tendo uma rede de contatos e conhecimentos de investigação. Ele tem também um segundo trabalho como guarda-costas da Camille, que é a cantora. Muito bem. E depois, o que ele almeja é abrir uma academia de artes marciais. E o poder do persona dele é desaparecer e se mover nas sombras. Muito bem. Ele também tem um contato, conexão dele, que é da regra do desafiante. E o contato dele é a Georgia Helmut, uma senhora de 60 anos, mulher negra também, que nasceu nos Estados Unidos. E ela criou então o Deodat, que seria adotado. E ela se mudou para a França quando ela tinha 20 anos. E o Deodat também tem um filho adotivo, chamado Martin Luckeberg. E muito bem. A ex-esposa dele, que está numa clínica de pode pensar que ela está numa clínica de reabilitação. Já tem problema com drogas. Então, um sonho dele, a esperança dele, né, é voltar com sua ex-esposa para criar seu filho. E o medo que ele tem é que sua ex-esposa volte a consumir drogas, depois de todas essas dificuldades que ela teve. Então esse é o personagem do Deodat. Agora, o último personagem. Eu peguei essa imagem para representá-lo. É o Bernard Martin. Então, esse personagem ele é um doutor em física, e também faz estudos de parapsicologia dentro do universo de jogo, onde esse tipo de coisa, onde existe mesmo o fantástico, né, o sobrenatural, de forma mais ou menos comprovada. Então, ele como um doutor, ele tem a melhor habilidade dele como ciência, e a ciência ele tem dado D12. Então, como conexões, ele tem, no caso eu coloquei que ele pode ser um personagem homossexual ou bissexual, então eu coloquei para o jogador escolher. Ou ele tem uma esposa, Chloe, ou tem um marido, Lucas, e um filho que pode ser adotado ou de outro relacionamento também, e um filho de 9 anos, ok? Como conexão dele. Então, o que mais temos aqui? O histórico dele. Ah, tá. Tem o sonho dele e também o medo dele. O medo dele é que o filho dele acabe por morrer, pois o filho dele está com problemas respiratórios sérios. Pode pensar, por exemplo, que ele está internado no hospital. E o sonho dele, ou a esperança dele, é que o tratamento do filho dê certo e ele possa sair do hospital bem. O que acontece é que eu escolhi também um persona para ele, que no caso é um espantalho. O trauma psicológico dele é relacionado à sua não sociabilidade quando era mais novo. Algo que foi complicado na adolescência dele, da infância dele. Ele tinha muito medo, ok? E por isso talvez a persona dele é um espantalho. Só que o espantalho a princípio ele pode se mover. Você pode imaginar que essas coisas aqui, essas plantas, se movem. E o poder do persona dele é uma aura de medo, que faz as criaturas alvos ao redor se afastar. Então é ligado com o trauma psicológico dele. Então a representação, a aparência dele é um homem de óculos, barba, cabelo curto. Eu pensei ele como ruivo, mas apesar que aqui na imagem não está assim, também está preto e branco.
como dá pra perceber. Ele é bastante sorridente e bem-humorado também. Os traços dele, antes, ele é formado em psicologia, ele foi formado em física também, e foi um estudante muito dedicado. O agora, ele é professor de física em uma universidade, lá próximo onde eles moram, e ele é pai de família presente e aplicado. E depois, o que ele deseja é conseguir uma progressão na carreira dele como professor na universidade, ganhando mais, esse tipo de coisa. Então esse é o Bernard Martin, é um doutor. Então falei dos personagens e dei mais ou menos a ideia do cenário, que é a França com problemas em relação à xenofobia, à intolerância com pessoas diferentes e os medos, então os pesadelos alimentando isso. Muito bem. Então eu vou falar mais algumas coisas aqui sobre a aventura. Como eu disse, o jogo eu misturei algumas regras, né, de Desloyal, de Desafiantes e do Pesadelos Terríveis. E o número de vagas para esse jogo são 4. Eu devo fazer também esse jogo online depois por stream e colocar no canal. Eu ainda não sei mexer bem nos programas como o Roll20 e tal. Eu não tenho ainda prática em fazer jogos online, mas isso é algo que eu vou ver, inclusive participando de alguns jogos online com os amigos. E vou fazer essa aventura online também, como outras aventuras que eu já criei e eu devo fazer online também. Então são 4 vagas para esses 4 personagens que eu falei. O nome da aventura é o Devorador de Sonhos, The Dream Devourer. E tem uma lenda sobre essa criatura, né? Devorador de Sonhos, que é chamado de Baku na mitologia, folclore e mitologia chinesa e japonês também. E é possível que os personagens dentro do jogo também acabem encontrando uma dessas criaturas que pode ajudá-los a devorar os pesadelos. Mas isso não é certo dentro do jogo. Eles podem encontrar ou não. Depende de como jogam. Então, informações do jogo adicionais é que eu uso regras do desafiante. Então, o jogo é dividido em 3 atos, mas os jogadores vão poder criar cenas, como eles, por exemplo, conversam com seus parentes e tal. No test play que eu já fiz com meus amigos, eles criaram já 4 cenas, cada um criou 2. E eles fizeram cenas, então, um jogava com o Bernard, né? O personagem que tem... Deixa eu lembrar bem aqui. Tem o Bernard e o Deodat. Cada um jogou com um. Então o Bernard, ele tem um filho com problema. Então ele fez cenas visitando o filho dele no hospital. E o Bernard. O Deodat fez cenas também visitando a esposa na clínica em que ela está para tratar, né, da dependência de drogas e tudo mais. Foi bastante legal. Eles fizeram cenas de trabalho também porque tinham que ganhar dinheiro para poder ter uma melhor chance na hora de visitar as conexões e a esperança deles aumentar e a dor não, porque a esperança tem que ficar maior que a dor. Então foi bem bacana essa parte que os jogadores criam cenas. É um pouco de narrativa compartilhada também. Então o cenário do jogo é na França em 2017, em um universo paralelo, é claro, né? E a sinopse do jogo, mais ou menos a ideia do que acontece, que é esse grupo de pessoas que eu falei, é um grupo de pesquisadores de sobrenatural, chamados Sonhadores Radicais. E eles se veem envoltos em vários acontecimentos estranhos, em uma cidade tomada pela violência, radicalização política e extremismo. E os pesadelos, então, eles são os causadores dos medos que fazem essa radicalização aumentar. Os medos antes eram úteis para as pessoas se livrarem dos perigos do dia a dia. Mas isso no passado, conforme a espécie humana ia se desenvolvendo. E hoje em dia, alguns desses medos perderam um pouco o sentido. Mas aí os pesadelos começaram a ver o medo como um fim em si mesmo, desvirtuando essa utilidade evolutiva para ajudar as pessoas a sobreviverem.
pois essas seriam agora incompatíveis com a vida moderna. E depois também, dentro do jogo, várias pessoas começam a sonhar com a mesma pessoa. Alguém que acaba sendo chamado de invasor dos sonhos. E isso é contado na aventura, então, qual é a relação dessa pessoa com a história. E é um jogo que tem alguma violência, nem tanto assim, mas alguma violência. Ainda mais no início, pode ter uma cena que pode ser um pouco chocante. Apesar que quando eu narrei deu tudo certo, não teve nenhum problema. Mas caso fosse os jogadores tivessem resultados ruins, poderia acontecer algo ruim. E bem chocante. Pelo menos no meu ponto de vista. Eu não vou falar o que é agora, pois é uma peça da aventura. Sem dar spoiler. E é um jogo que não é muito adequado para menores de idade, por tratar esses temas como algo mais violento, que pode não ser bom, talvez para crianças. Então os personagens, né, são a Adélia, que é a psicóloga militar. Ela é ótima com as palavras, convencer as pessoas. O Bernard Martin, que é o parapsicólogo e físico, é um doutor. Ele conhece profundamente ciências como física. Tem a Camille Dupont, que é uma cantora extremamente carismática. E tem o Deodat Garnier, que é um detetive, exímio investigador. Então o jogo foi criado para que os personagens pudessem usar, cada um, uma parte do jogo, as habilidades deles. Todos pudessem ser úteis em alguma parte do jogo. Então foi criado especialmente para a ficha que eu criei. Para cada uma das fichas. Então, no jogo eu fiz algumas alterações das regras. Por exemplo, os atributos. Vou mostrar aqui a ficha. Tem fichas editáveis, né? Essas aqui são fichas do Pesadelos Terríveis. E aqui a ficha do The Loyal. Então usei regras. Misturei um pouco as regras dos jogos, né? Por exemplo, no desafiante tem um tipo de cena que você pode criar chamado treinamento. Na cena de treinamento você pode aumentar algum atributo do personagem. Tem atributo técnica, que é para acertar um outro personagem, um inimigo, por exemplo, acertar um soco, um tiro, uma espadada, dependendo do jogo. Tem o atributo de potência, que dá o poder, né, do ataque. Tá bom. Tem a potência, que é o poder do ataque. Tem o controle. Na verdade, o controle é que você usa se acerta ou não. Aí tem condicionamento, também tem várias regras. E essas regras eu não usei no desafiante. As regras que eu usei realmente são as regras de dor, esperança, reputação e grana. O que acontece com essa grana aqui? Ela funciona mais ou menos como experiência do jogo, que você pode fazer para evoluir o personagem. No desafiante, você pode usar essa grana, gastar a grana para fazer um treinamento e aumentar algum atributo, por exemplo, aumentar a potência, passar, por exemplo, de 1 para 2. De 1 para 2 você gastaria 2 de grana. Mas eu não estou usando aqui as regras de combate desafiante. Eu usei apenas The Loyal e regras do Pesadelos Terríveis. No Pesadelos Terríveis é o seguinte, como acontece, mais ou menos a ideia geral sobre como poderia acontecer um combate. O narrador, por exemplo eu, diria quais são os traços da cena. Por exemplo, está muito escuro e, vamos dizer outro, um local cheio de pessoas, muito cheio também. Poderiam ser dois traços da cena: um local muito cheio e escuro. Por exemplo, no meio de uma rua onde tem acabado a luz, vamos dizer assim. E pode ter alguém ali, algum assassino, por exemplo, atrás de uma pessoa no meio daquela multidão. Então eu poderia colocar um outro traço para o assassino, por exemplo, silencioso. Aí teria 3 traços. Então o assassino, se entrou na multidão, onde havia acabado a luz, pessoas andando pela rua, e ele queria assassinar alguma pessoa ali. Então teria 3 traços. Aí o jogador teria que ver quais traços ele pode usar. Por exemplo, se fosse a Adélia aqui, ela poderia usar talvez
treinada em combate militar. Ela poderia usar para combater esse assassino, né, que estaria indo atrás dela, ela não sabe ainda. Que ela poderia usar mais também. Talvez adolescente rebelde, talvez? Não sei. Aí o jogador tem que argumentar com o narrador, dizendo quais traços ele pode usar. Se a quantidade for igual, por exemplo, 3 traços da cena mais a habilidade do inimigo, foi igual à quantidade de traços que o jogador conseguir ativar, então ele tem um sucesso na cena. Ele não tomaria dano, por exemplo. Então, no caso, a Adélia aqui, ela conseguiria escapar da pessoa, vamos dizer, como exemplo. E se a quantidade de traços e habilidades dos inimigos fossem maiores do que a quantidade de traços que o jogador conseguisse ativar, ia acontecer algo ruim. Ela poderia tomar, por exemplo, um dano marcando alguma quantidade de, aqui em dano físico. A quantidade de dano que ela tomaria depende da dificuldade que o narrador colocou para cima. Então isso é só um exemplo básico de como poderia ser um conflito dentro do jogo. Já em The Loyal, se estivesse usando a regra de combate do The Loyal, que eu praticamente não usei nessa aventura, eu usei mais regras mesmo do Pesadelos Terríveis. Eu pedi para os jogadores dizerem quais traços eles poderiam usar, dado os traços da cena. Na regra do The Loyal, ela poderia usar, por exemplo, vamos dizer, violência, talvez, para tentar empurrar um assassino quando chegasse perto dela. Então aqui marcaria o D8, ela jogaria o D8. De 1 a 3 é uma falha. De 4 a 6 é um sucesso parcial, ela teria algum problema ainda. De 7 a 9 é um sucesso. E de 10 a 12 é um crítico. Então é assim que funciona mais ou menos a regra do The Loyal. Então, estava falando do combate, tudo bem? Das regras que eu usei. E também de como eu mesclei os sistemas. Então é o seguinte. Com a grana, que é uma regra do desafiante, eu deixo nesse jogo que os personagens possam aumentar alguma perícia. No The Loyal, nessas fichas de personagem, tem 2 perícias que cada personagem não tem. Por exemplo, o Deodat aqui não tem grande agilidade. Ele é mais durão. E também não tem habilidade de condução, que é meio estranho também, mas tudo bem. Não dá para ser uma ficha perfeita. Mas ele poderia melhorar essas habilidades com a grana que tem. Então ele poderia aqui pegar. Para comprar uma habilidade D4, ele precisaria de 4 de grana. Então ele faria uma cena de treinamento, por exemplo, onde ele faria uma autoescola. E passaria então a habilidade para 4. Se ele quisesse aumentar a condução de 4 para D6, ele teria que ter já a habilidade 4 comprada e depois gastar mais 6 de grana. E com 6 de grana, fazer uma cena de treinamento para aumentar esse atributo. Se fosse de 6 para 8, ele gastaria 8 de grana, D6 para D8. De D8 para D10, ele gastaria 10 de grana. De D10 para D12, ele gastaria então 12 de grana para aumentar os atributos. Eu estou deixando nesse jogo aumentar um atributo até D12. Apesar que no jogo original de The Loyal, só quem pode ter D12 é um personagem que tem Supra. Por exemplo, Deodat tem Supra em investigação. Então, aqui ele tem D12 como investigação. Aqui do lado são as minúcias do personagem. As minúcias, no caso, dão a ele uma coisa chamada de boa fortuna. Boa fortuna, ele pode rolar 2 dados e pegar o resultado melhor para ele. Então cada personagem tem 6 minúcias, estão escritas aqui, por exemplo, do Deodat. O que mais? Então eu falei que com a grana ele pode aumentar os atributos aqui. Eu estou pensando também em colocar um aumento de potência de dano aqui com as armas.
usando a grana. Talvez para aumentar o dano de 2 para 3, gastar 3 de grana, pegando uma pistola melhor ou coisa desse tipo. Então fica uma ideia que eu não usei nesse jogo, mas pode ser uma possibilidade para novos jogos. Mais uma coisa é que no jogo há cenas de trabalho. Nessa cena de trabalho, eu estou deixando que o personagem escolha também uma perícia dele, e essa perícia possa ajudar a ganhar grana. A cena de trabalho, você, por exemplo, como o Deodal, você poderia fazer uma cena de investigação, que é a melhor habilidade dele, D12. Então o jogador ia criar uma história onde ele deveria investigar alguma coisa, ele ia dizer a quantidade de dinheiro que ele quer ganhar. Por exemplo, ele quisesse ganhar 3 de dinheiro. Então, ele ia jogar a dor dele, que no caso aqui é 1, ia jogar um dado, mas eu estou usando as perícias também do Loyal para dar algum bônus no trabalho. Como ele está usando investigação, estou usando o seguinte critério: D4 é uma habilidade muito fraca, D6 também, D8 eu considerei uma habilidade média. Então para D4 a dificuldade ficaria um dado maior, 2 dados maiores, desculpa. D6 a dificuldade ficaria em 2 dados maiores, em um dado maior. D4 2 dados maiores, D6 um dado maior. Para o D8 não teria nenhum modificador. Para o D10 o jogador ganharia um dado a mais para rolar. E para D12 ele ganha 2 dados a mais. Então aqui ele teria D12 com 2 dados a mais para jogar, mais o de dor. Então teria 3 dados contra 3 dados, que é a dificuldade. Então ele rolaria 3d6 e um outro personagem da mesa, um outro jogador da mesa rolaria 3d6. É a pessoa que faria a cena com ele, seria sendo um empregador, por exemplo. Então os números pares jogaria 3d6. Os números pares são sucessos, os números ímpares são fracassos. Ele teria que ter uma quantidade de sucessos maior do que a rolagem do outro jogador para conseguir ganhar a grana. Se tem empate, ele ia acabar ganhando 1 de dor e a grana também. Se fosse maior, né, a rolagem do jogador, do Deodar, ele ganharia o dinheiro e não ganharia nada de dor. E se a rolagem da dor, se a rolagem do dinheiro que o outro jogador fez tivesse mais sucessos do que o jogador que interpreta o Deodar, ele ganharia só 1 de dor, o trabalho iria mal, né? E ele não ganharia o dinheiro. Então eu sempre peço para um outro jogador interpretar o empregador, para dizer como foi e tudo mais. Então é assim que funciona. Essa modificação que eu coloquei, né? Juntando os jogos. O desafiante e o Deloyal. Muito bem. Então é isso, basicamente. Eu acho que não tenho mais nada a dizer. Dei um resumo sobre o jogo, falei um pouco sobre os personagens, como eu mesclei as ideias. Então eu devo deixar depois vários links aqui embaixo na descrição da trilha sonora que eu usei, e também link do Lampião, de onde comprar os jogos. Bem, vou falar mais algumas coisas. Eu acabei escrevendo na comunidade do Lampião algumas coisas que eu coloquei no jogo. Estou aqui com o celular na mão e eu vou ler algumas coisas, inclusive para não esquecer, porque de cabeça eu não lembro tudo que eu alterei também. Eu tenho PDF e tal do jogo, mas não está aberto aqui agora também. Então, do desafiante eu usei regras de dor, grana, esperança e reputação. A reputação, no caso, ela dá mais dinheiro quando você ganha um combate. E normalmente em jogos com reputação, usando desafiantes, inclusive no jogo Sunset Riders que eu fiz, eu deixava que a pessoa com maior reputação no fim do jogo fosse a pessoa que acabava sendo mais conhecida de todos os personagens do jogo e tal. A pessoa que se destacou mais, vamos dizer assim.
Tá bom. No caso, os jogos Pesadelos Terríveis ou Desafiantes tem a questão do medo, que é incomum aos dois jogos, né? Que no caso, se a dor do personagem for maior do que a esperança, o medo se concretiza. Então tinha isso em comum nos dois jogos. Eu não usei nesse jogo as regras de... potência, técnica, condicionamento e proteção, que é do combate do desafiante. Mas como eu falei, talvez dê para usar também a regra de potência para aumentar o dano da arma. Por exemplo, aqui o Deodá, ele tem a investigação, tem ciência dele é muito baixa também, mas um personagem como o Bernard, que é um doutor, ele tem ciência muito alta, D12. Então no jogo eu usei esse atributo de D-Loyal para fazer alguns testes. Por exemplo, para investigação, o Deodá poderia fazer um teste aqui usando D12. O Bernard, com ciência muito alta, poderia fazer um teste de D12 para montar equipamentos de parapsicologia, para ver se tivesse alguma criatura paranormal no lugar. O jogo também eu usei um refúgio, que é uma regra do D-Loyal. Eles todos têm um prédio chamado Edifício Rouge, como o nome indica, uma cor meio avermelhada. Ele tem rota de fuga, é resistente, sereno, mas consome muito recurso, é um prédio de 3 andares e tal. Esse refúgio deles é um local que eu imaginei sendo parecido com daquele filme Invocação do Mal, onde eles têm tipo um museu com peças paranormais, esse tipo de coisa. Aí nesse edifício Rouge também fica um escritório do Deodá, da Adélia, que é psicóloga, né? Que tem um escritório nesse local também. E nesse jogo, na regra desafiante, você pode criar combate. Mas os combates podem ser criados também no mundo dos pesadelos, dentro dessa aventura, Devorador de Sonhos. O personagem poderia fazer um combate de um pesadelo contra uma forma, a persona dele. E ganharia lá os bônus, os benefícios que a regra dos desafiantes dá para quando você ganha um combate. Que é uma quantidade de grana, que depende da sua reputação, que é igual a sua reputação, e outras coisas. Tá bom. A história também eu coloquei com várias possibilidades de saída, não é tão linear assim. Dependendo como você reage dentro da história, muda um pouco o final. E como os personagens do jogo interagem com você. Muito bem. E o jogo é um jogo cooperativo, não é um jogo um contra o outro como é geralmente no desafiante. Mas o que acontece é que, a princípio, os jogadores têm uma quantidade infinita de cenas para criar. Eles têm 2 cenas em cada ato. São 3 atos, então são 6 cenas. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu poderia falar. Tá bom. Então, na regra do desafiante para criar cenas, normalmente se joga com cartas. Sendo cartas vermelhas, se lembro bem, sucesso, e cartas pretas, fracasso. Mas em vez de usar as cartas, eu decidi usar dados de 6 faces, onde os números pares seriam sucesso e os números ímpares seriam fracasso. Isso para deixar mais ágil, porque você teria que embaralhar as cartas, dar para a pessoa, escolher e tudo mais. Jogar o dado me parece mais rápido. E eu usei isso também num outro jogo que eu fiz, que foi um hack também desafiante, que é o Sunset Riders. Então, uma outra coisa que eu nem lembro se eu já falei. Sim, já falei sim. É que nas cenas de trabalho, cenas de visitar a conexão e tudo mais, você pode usar alguma perícia, sendo D12 dá ao jogador mais 2 dados para jogar,
para decidir se teve sucesso ou não. D10, um dado. D8, nenhum dado. D6, seu atributo é menor, então a dificuldade fica um dado maior. D4, também fica 2 dados maiores. Dá uma dificuldade maior para o jogador. Muito bem, então acho que era isso basicamente que eu queria falar. Obrigado então por terem visto esse vídeo. E até a próxima.